E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de termodinâmica que diz o seguinte: um físico, buscando economizar combustível, construiu uma máquina térmica que, em cada ciclo, absorve 5.000 joules da fonte quente a uma temperatura de 600 Kelvin e rejeita 3.000 joules para a fonte fria. Sabendo que a máquina térmica tem um desempenho de 80% da máquina de Carnot, a temperatura da fonte fria vale, e aí a gente tem que achar essa temperatura então está em Kelvin. Bom, como que a gente faz isso aí? A primeira coisa de tudo é, através das informações que a questão me deu ali de calor recebido e calor rejeitado, a gente consegue calcular o trabalho para primeiro calcular qual é o rendimento que essa máquina tem. Então vamos lá, lembrando que trabalho é igual à quantidade de calor recebido da fonte quente menos a quantidade de calor perdido na fonte fria. Eu recebo 5.000 joules de calor da fonte quente e perco 3.000 joules para a fonte fria. Isso vai me dar então uma quantidade de trabalho equivalente a 2.000 joules de trabalho é o que ele faz. Agora, sabendo o trabalho, vamos lembrar que rendimento, da maneira mais geral, a gente calcula como sendo o trabalho dividido pela quantidade de calor recebido da fonte quente. Nesse caso, então, vai ficar 2.000 dividido pela quantidade de calor ali recebido, que é 5.000. Corta os zeros, é a mesma coisa que 2 dividido por 5, e isso vai dar o equivalente a 0,4, ou se tu quiser botar em porcentagem, 40%. Só multiplicar por 100. Eu acho desnecessário, mas botei ali só para te ter uma noção. Agora vem um detalhe interessante aqui, ó, que tu tem que se ligar. Quando a questão ela diz para mim que a máquina ela tem 80% do rendimento de Carnot, né, 80% do desempenho da máquina de Carnot, a gente vai ter que fazer uma regra de 3 para descobrir então quanto é o rendimento dessa máquina aí associada ao Carnot. Lembra que o ciclo de Carnot, a máquina de Carnot é uma máquina que me dá o rendimento máximo possível para aquela máquina operando naquelas temperaturas. Então, operando entre as temperaturas de 600 K e a temperatura da fonte fria que eu quero descobrir, essa máquina ela tem um valor máximo. A máquina que eu tenho, que eu estou trabalhando, ela consegue fazer 80% desse máximo. Sor, como é que faz então? Resumindo, a gente vai dizer assim, ó, o rendimento máximo, que é o rendimento de Carnot, equivale a 100%, ou seja, 100% do que a máquina pode fazer dentro das leis da termodinâmica. O rendimento que eu tenho, né, o rendimento que eu calculei, que é o rendimento real dessa máquina, é 0,4. Esse valor equivale a 80% do rendimento de Carnot, conforme o que a questão falou. E aí a regra de 3, todo mundo sabe trabalhar com a regra de 3, multiplica cruzado, esse 0,4 então eu vou multiplicar com aquele 100, e esse 80% aqui eu vou multiplicar com o rendimento de Carnot, que seria o meu X, né, para descobrir. Então vai ficar assim, ó, o rendimento de Carnot vezes 80% é igual a 0,4 vezes 100. Agora é fácil, né? Então o rendimento de Carnot é igual a 0,4 vezes 100 dá 40, e aquele 80 passa dividindo. A gente faz a divisão agora, 40 dividido por 80, 4 por 8 vai dar 0,5, ou em porcentagem, se tu quisesse, 50%, né? Só multiplicar então por 100, 50%. Agora que eu sei o valor do rendimento máximo dessa máquina, né, dentro dessas temperaturas, eu consigo, através da fórmula do rendimento de Carnot, vamos lembrar aqui, né? Rendimento de Carnot, como é que calcula? É igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que é o que eu quero descobrir, dividido pela temperatura da fonte quente, que é o que eu tenho ali em cima que a questão me deu como 600 Kelvin. Agora pega todos os valores e coloca ali na fórmula então. O rendimento de Carnot, como a gente calculou, é 0,5 igual a 1, que é da fórmula, menos
a temperatura da fonte fria que eu quero descobrir dividido por 600, que é a temperatura da fonte quente. Antes de terminar o cálculo, na verdade, eu já consigo, né, deduzir a temperatura da fonte fria, porque é o seguinte, como o rendimento de Carnot é 50%, significa que a temperatura da fonte fria tem que ser a metade da temperatura da fonte quente. Como a da fonte quente é 600, a da fonte fria vai dar 300 Kelvin. E aí eu já matava a questão. Mas eu vou terminar o cálculo só para a gente entender como chegar ali. Aquele 1, então, a gente pode passar para o outro lado subtraindo, vai ficar então 0,5 menos 1 igual a menos TF sobre 600. Isso aí vai nos dar então menos 0,5 igual a menos TF sobre 600. O 600 então passa para o outro lado, e como a gente tem o sinal de menos dos dois lados da igualdade, a gente pode, né, acabar ignorando. Justamente a gente tem uma ferramenta na matemática que é multiplicar os dois lados por menos 1 e acaba ficando os dois lados positivos, né? Eu vou pular essa etapa, mas tu já entende aí como o sinal de menos aparece dos dois lados, a gente acaba tirando ele então. 0,5 vezes 600, lembra, né? Sempre que a gente multiplica um número por 0,5 é a mesma coisa que dividir ele por 2, então 0,5 vezes 600 é 600 dividido por 2, que dá 300. 300 Kelvin é a temperatura então da fonte fria que a gente tinha já deduzido ali em cima. Bom, olhando as alternativas, ficamos com a resposta da alternativa B para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!